Olá, bem-vindo ao canal Matemática para Crescer. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o domínio de uma função e a imagem de uma função. Vou tentar mostrar para vocês com alguns exemplos o que representa o domínio, o que é o domínio de uma função e a imagem. Tá? Além disso, eu vou mostrar alguns casos onde a gente tem restrições para esses valores, no caso do domínio. Ok? Essa informação, esses dados, domínio e imagem de uma função, eles são extremamente importantes para quem está estudando função. E a função é um conteúdo que é recorrente em vários concursos por aí. Então, se você vai fazer concurso para área militar, civil, ou mesmo o Enem, que você vai fazer esse ano, dá uma olhada nesse vídeo, vê se você vai aprender alguma coisa com ele, porque isso daqui é muito interessante que você saiba para poder estudar a função com o máximo de detalhes possível. Ok? Então, vamos para a primeira informação. O domínio da função é o conjunto de possibilidades que eu tenho para colocar no lugar do x, tá? O domínio de uma função corresponde a todos os valores de uma que é a variável independente daquela função pode assumir. O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar que você tem, né, um que você tem um cinema, certo? Você trabalha com cinema e a sala de cinema que você quer encher, ela tem no máximo 200 vagas. Qual seria o seu domínio? O preço do ingresso é R$ 10. Então, o ingresso ele sai R$ 10, tá? R$ 10 por pessoa. Como nesse cinema todo mundo paga meia, não tem diferença de preço. Até porque se tivesse essa diferença, a gente teria que considerar na função. Não é o objetivo aqui complicar a explicação. Então vamos nessa situação um pouco mais simples. O que acontece? Dentro da sala de cinema, eu só tenho 200 lugares. Então, quais são as informações? Qual o conjunto de dados que eu posso colocar ali dentro que corresponde ao número de pessoas? Lembra? A função é a relação entre um conjunto A e um conjunto B, de forma que o conjunto A vai permitir que eu execute um comando para encontrar o conjunto B. Então, se eu quiser saber, por exemplo, o número de pessoas que eu posso colocar ali dentro, esse número é o limite que eu tenho aqui, de 0 até 200. Tá? Eu posso ter até 200 pessoas ali dentro. Para a gente evitar problema, limite estabelecido por prefeitura e tudo mais, aquela sala só suporta 200 pessoas. Em contrapartida, se eu souber quantas pessoas cabem ali dentro, eu consigo calcular minha receita, quanto que eu vou ganhar só por colocar as pessoas ali dentro para assistir o filme. Então, quais são os números possíveis que eu tenho para o x? A gente costuma escrever assim na matemática. Ó, x ele pode ser qualquer número menor ou igual a 200 e maior ou igual a zero. Ah, mas zero não tem condições, porque o cara nem abriria a sessão. Eu não estou entrando nesse princípio, né? Mas a sessão ela ocorreria normalmente, ela poderia iniciar, o cara vendeu o ingresso ali depois, ele teria que colocar as pessoas. Mas vamos considerar que eu não tenho ninguém, eu sei que a minha receita ali seria zero, certo? Então o meu domínio são todos os valores de x que eu posso colocar naquela sala de cinema. O que é o valor de x? Representa o número de pessoas que eu posso ter dentro daquela sala. A minha imagem, ela vai ser representada por todos os valores de y que eu posso ter ali dentro. Aí você consegue chegar nos valores de y pelo valor do x. Se eu não tenho ninguém ali dentro, ninguém vai pagar o ingresso, a minha receita inicial seria zero. O valor mínimo que eu teria para minha receita seria zero. Em contrapartida, se eu tiver uma sala lotada, né, tem um filme novo dos Vingadores, dessa vez bom, e a sala está lotada. Aí, todo mundo pagando ingresso a R$ 10, eu vou ter uma receita de R$ 2.000 só com aquela exibição. Então, o que acontece? A imagem, ela obrigatoriamente, ela vai estar relacionada com o domínio, né? Ela vai ter uma relação com o domínio. Qual é o meu limite aqui? Ó? Se você observar, olhando o gráfico, a imagem é justamente a diferença que eu tenho entre o valor mínimo que eu consigo arrecadar e o valor máximo. Essa imagem representa todos os valores que eu posso ter para o y dessa função. Essa função ela pode ser representada da seguinte forma: ó, f de x é igual a 10x. Observe que aqui basta eu trocar o valor do x que eu encontro a minha receita. Eu posso representar essa função dessa forma aqui, ó, y igual a 10x. O valor que eu vou encontrar para o y vai ser sempre 10 vezes o valor que eu colocar no x. Então eu posso ter o x aqui igual a 20, posso ter o x igual a 40, posso ter o x igual a 60, posso ter o x igual a 80, posso ter o x igual a 10, igual a 100, igual a 150, 160, 170, qualquer número, desde que obedeça esse intervalo que eu coloquei aqui embaixo. Por quê? Devido às restrições que a gente tem na sala de cinema, ela só pode suportar até 200 pessoas, tá? Eu teria como ter valores negativos para o x aqui? Nesse caso, não tem como, né? Teria como ter valores maiores que 200 para o x? Não tem como.
Para o y, também não tem como, a menos que eu altere o valor do ingresso. Se eu alterar o valor do ingresso, que é justamente o comando que eu estou executando aqui, ó, eu estou dizendo para você, ó, pegue a quantidade de pessoas que entrar na sala e multiplique por 10, que é o valor que cada um vai pagar. Assim eu vou saber a minha receita. Então, vou escrever aqui da forma matemática que a gente costuma usar. O domínio da função f, ele corresponde ao seguinte: os valores de x são todos e quaisquer valores pertencente ao conjunto dos números reais, tal que x é menor ou igual a 200 e maior ou igual a zero. Aí aqui a gente pode trocar o conjunto, né? Pode trocar o conjunto e colocar o conjunto dos números naturais, tá? Por que conjunto dos números naturais e não conjunto dos números reais? Porque se eu colocasse o conjunto dos números reais ali, eu teria que aceitar números quebrados. Por exemplo, 90,5. Não tem como eu ter dentro do cinema 90,5 pessoas. Né? Não tem como eu ter meia pessoa ali dentro. 90,5 pessoas. Né? Não tem como eu ter meia pessoa ali dentro. Tá? E a imagem de f, ela vai ser todos os valores de x pertencentes também ao conjunto dos números naturais, já que eu não tenho nenhum número com vírgula, nenhum número decimal ali, não posso ter, tal que y vai ser o número maior ou igual a zero e menor ou igual a 200. Ok? Então, isso daqui, a gente tem o domínio e a imagem de f. Ok? Então, voltar lá para a apresentação. Existem algumas restrições. O domínio de uma função, ele possui restrições. Quais são as restrições que a gente tem? No campo da física, a gente tem o problema do tempo negativo. Eu não tenho como usar o tempo negativo em boa parte dos exercícios, na maioria deles. Né? Matematicamente é possível, né? Só que fisicamente não tem como eu voltar no tempo para estudar alguns acontecimentos, beleza? Restrição matemática número 1. Para funções com x no denominador, caso você tenha uma fração, o x não pode assumir um valor que zere aquele denominador. Ponto. A próxima restrição diz o seguinte: eu não posso ter dentro de um radical, dentro de uma raiz, um valor para o x que torne aquele radical negativo, desde que o índice dele seja par. Tá? Se o índice for ímpar, tanto faz o que está dentro da raiz ser positivo ou negativo. Eu vou mostrar para vocês com um exemplo. Bom, a primeira restrição que a gente tem, ela gera uma indeterminação matemática. Qual é a determinação matemática? Eu não posso ter um número qualquer que seja. Eu não posso ter um número qualquer dividido por zero. Isso é indeterminação matemática, tá? Então, a primeira restrição ela fala do denominador. Imaginem vocês que eu tenho lá uma função f de x igual a 7 sobre x, tá? Bom, eu posso colocar qualquer valor no x aqui que eu teria o resultado, tá? Só que eu tenho um problema. Se o x for igual a zero, aquela função vai ficar como f de zero igual a 7 sobre zero. E isso não pode acontecer porque é o que eu falei, é indeterminação matemática. Então, para a gente se resguardar disso, evitar que ocorra esse problema, a gente coloca uma restriçãozinha que é a seguinte: ó, o x ele tem que ser diferente de zero. Nesse caso, porque é o único número que colocando no lugar do x zeraria aquela função. Tá, beleza. Qual é o domínio dessa função agora? O domínio dessa função, como eu não tenho um contexto, pode ser qualquer número real. Então, o domínio de f seria x, que pertence ao conjunto dos números reais, tal que x tem que ser diferente de zero. Quando eu coloco isso, eu estou dizendo para você o seguinte: o x pode ser qualquer número, literalmente qualquer número, menos o zero. Tá? Ele só não pode ser o zero. Tem restrição quanto à imagem? A restrição quanto à imagem seria, nesse mesmo caso, se eu colocasse o x, né, igual a zero. Aí é o único problema. Mas, tirando isso, a gente não tem restrição quanto à imagem. Vou dar outro exemplo. Vamos supor que eu tenha g de x igual a 6x menos 7 dividido por 4 menos x. Bom, tem uma fração. Toda vez que eu tiver uma fração e tiver a variável independente na parte de baixo, eu tenho uma restrição que é a seguinte: o denominador, que é 4 menos x, agora é tudo isso, né? O denominador todo ele tem que ser diferente de zero. Então,
Para que isso aqui seja diferente de zero, o x, né, tem que ser diferente de 4. A única coisa que eu fiz aqui foi trocar o x de lado, por isso ele ficou positivo. Então, eu posso colocar qualquer número no lugar do x, exceto o 4. Então, resumindo essa situação aqui, o domínio da função g agora não é o domínio da função g seria x, que pertence ao conjunto dos números reais, tal que x tem que ser diferente de 4. Ele pode assumir qualquer valor, Rafael, qualquer valor, exceto o 4. Tá? O que aconteceria se eu colocasse o x aqui no lugar do 4? Você teria no denominador, né, 4 menos 4, e isso é igual a zero. E esse problema não pode acontecer. Essa situação não pode acontecer, ok? Vamos aqui para a próxima situação. Qual é a próxima situação? Vamos lembrar um pouquinho aqui. A gente tem esse cara aqui, essa casinha. Esse número aqui é o índice, tá? Esse cara aqui dentro da raiz chama-se radicando. E tudo isso junto, né? Tudo isso junto é o radical. O que acontece? Primeiro, vamos lembrar de uma coisa. Qualquer número elevado a um expoente par, né? Se n é par, o resultado sempre será positivo, tá? Independente disso, eu estou falando aqui, nesse caso, do conjunto dos números reais, tá? Se o n é par, o resultado desse valor aqui vai ser sempre positivo. Isso significa que, quando eu vou tirar a raiz e o n for par, né, se eu estou tirando a raiz e o n é par, obrigatoriamente, eu só posso tirar a raiz de números positivos. Eu não posso ter dentro dessa raiz números negativos, porque senão eu entraria num outro conjunto. No conjunto dos números reais, né, a gente só pode tirar a raiz quando o que está dentro da raiz ali é positivo. Como que eu vou verificar isso? Então, vamos tomar aqui um exemplo para vocês entenderem. Vamos supor que eu tenha f de x igual a raiz quadrada de x menos 4. Tá? Observe que esse valor aqui que tá dentro da raiz, eu posso substituir qualquer valor por x. Só que tem um ponto, né, a partir de onde eu vou ter problema. Qual é? O que está dentro da raiz, que é x menos 4, tem que ser maior ou igual a zero. Tá? Maior ou igual a zero. Então, f de x igual a raiz quadrada de x menos 4 pode ser qualquer valor para o x, só que tem que ser, o x menos 4 tem que ser maior que zero. Para que isso aconteça, o x tem que ser maior ou igual a 4. Se eu colocar 3 ali dentro, por exemplo, você ficaria com 3 menos 4, isso é igual a menos 1. A raiz quadrada de menos 1, no conjunto dos números reais, ela não existe. Vamos lá. Então, beleza. O x tem que ser maior que 4. Vamos para mais um exemplo. g de x igual a raiz quarta de 3x menos 2. O que está dentro do índice aqui. O índice aqui é par, então o que está dentro da raiz, que é 3x menos 2, tem que ser maior ou igual a zero. Tá? Isso significa, né, isolando o x aqui, que o x tem que ser maior ou igual que 2 terços. Né? O 2 passa trocando o sinal, fica positivo, e o 3 passa trocando o sinal, fica dividindo. Tá? Significa que o x tem que ser maior que 2 terços. Por que isso acontece? Porque se eu tiver um x menor que 2 terços, né, ou menor que 2 terços aqui, né, eu vou ter um número negativo dentro da raiz. Isso não pode acontecer. Dada essa situação aqui, qual seria o domínio da função f? O domínio de f seria x, que pertence ao conjunto dos números reais, tal que x tem que ser maior. Eu coloquei x longe demais. Deixa eu voltar aqui. Volta. X tem que ser maior ou igual a 4. E é isso. Tá? O domínio da função g vai ser a mesma situação, só que agora ele tem que ser maior que 2 terços. X
pertence ao conjunto dos números reais, tal que x é maior ou igual a 2/3. Tá? Vou colocar só mais um exemplo aqui, juntando as duas restrições para vocês verem o que acontece. H de x igual a 3x menos 5 sobre a raiz quadrada de 6x, não, 6 menos 2x. Tá? 6 menos 2x. Aqui eu tenho um problema. Qual é o problema? Eu tenho duas restrições. Né? Tanto a restrição do denominador quanto a restrição da raiz. A raiz é par, tem índice par, e o denominador tem que ser diferente de zero. Então, o que acontece? Eu preciso que o que está dentro da raiz, que é 6 menos 2x, seja maior que zero. Ah, por que maior e não maior igual? Porque se for igual, eu zero o denominador. Então não pode acontecer isso. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou isolar o x. Passo 6 para o outro lado, fica menos 2x, maior que menos 6. X vai ser menos x, na verdade, vai ser menos 6 dividido por 2. Menos x maior que menos 3, certo? Multiplique isso aqui por menos 1. Menos 1. E aí você vai ter o seguinte, ó, x menor que 3. Porque quando você multiplica a equação por menos 1, tanto a boquinha do jacaré quanto os números, eles trocam de sinal. Okay? Então, qual seria o domínio da função agora? Domínio da função h, ela seria x, né, sempre falando de x, que pertence ao conjunto dos números reais, tal que x é menor que 3. Tá? Então é isso aí. A gente viu as restrições do domínio, quais são, o que é o domínio de uma função, o que isso implica, quais são as restrições que a gente tem para trabalhar, e tanto na física quanto na matemática a gente vai ter esse tipo de problema, tá? A gente tem que observar, às vezes, o domínio, que tem coisa que a gente vai poder fazer, substituindo o lugar do x, tem coisa que a gente não vai poder fazer, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Caso tenham entendido, comenta aí embaixo. Eu entendi, Rafael, muito obrigado. Ou fala, não entendi, você pode explicar de novo, a gente grava outro vídeo, explica de novo, não tem problema não, tá? Tchau, tchau para vocês e até a próxima. Se você aprendeu algo com o vídeo, comente o que aprendeu. Curta o vídeo, compartilhe com quem pode precisar. Se inscreva no canal.